Darwin volta ao Rio, mas dessa vez em forma de exposição. O Informe Cultural veio até o Museu Histórico Nacional para conhecer a amostra. Vamos conferir? O governo federal, o Instituto Sangari e a Fundação Bradesco trouxeram para o Rio a exposição internacional Darwin, Descubra o Homem e a Teoria Revolucionária que Mudou o Mundo. Painéis, esqueletos, animais vivos e réplicas ajudam a contar a história do inglês que provou que os seres vivos evoluem e têm ancestrais em comum. Charles Robert Darwin nasceu no ano de 1809, em um mundo onde os animais não evoluíam. Em 1831, recebeu o convite para participar de uma expedição. Segundo ele, a viagem foi o acontecimento mais importante de sua vida. Essa viagem é quase que uma viagem sem volta para o Darwin, porque ele embarca um homem acreditando no fixismo, né, que as espécies fossem fixas e criadas por Deus. Ele era bastante religioso quando ele embarca no Beagle, acreditando nas palavras da Bíblia, e durante a viagem do Beagle ele começa a observar uma série de padrões na natureza que o fizeram a questionar essas ideias de fixismo das espécies. Um desses padrões é por que as espécies relacionadas se substituem no espaço? E ele começou a perguntar se existiria a possibilidade de isso ser resultado de um processo histórico de descendência com modificação, descendência comum. Nas Galápagos, o Darwin teve a oportunidade de observar um fenômeno que hoje a gente conhece como especiação em ilha, onde ele vê uma fauna aparentada à fauna do continente americano, mas diversa. Alguns bichos eram muito coloridos nas Galápagos, e o Darwin se perguntou por quê. Por exemplo, no caso dos atobás de pata azul, a gente sabe que a seleção sexual fez com que os representantes atuais dessa espécie tenham as patas fortemente azuladas, né? A diminuição da coloração azul afeta o fitness sexual, tanto do macho quanto da fêmea. A observação de todos esses fenômenos, né, a substituição de espécies recentes em áreas geográficas próximas, a substituição de espécies fósseis por espécies recentes relacionadas, a adaptação das espécies a ambientes diferentes, todos esses fatores fizeram Darwin começar a questionar o fixismo das espécies, que as espécies não fossem capazes de se modificar com o tempo. No trajeto do Beagle, o Brasil estava incluído. Conta pra gente como foi essa passagem por aqui. O Darwin, ele desembarca primeiro, né? O primeiro desembarque dele no continente é em Salvador. E tem uma coisa interessante, porque ele tinha um sonho de juventude que ele nutria desde a época que ele tinha estudado em Cambridge, de conhecer a floresta tropical. Ele conhecia os relatos, o livro do Humboldt, do Alexander von Humboldt, ele e os amigos tinham lido e queriam muito conhecer, porque as descrições eram belíssimas, e ele conhecia as imagens de rugendas também. Da floresta tropical. E ele fica tão encantado que ele usa uma expressão que é deliciosa, né? Que ele fala que a mente é um caos de deleite. É tanta informação, o som, a cor, o cheiro, é tanta coisa que ele se viu completamente embevecido com o trópico. Em Salvador ele fica 15 dias, passa o carnaval. O Darwin conheceu o carnaval em Salvador, né? E depois ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele fica 3 meses. Então essa é uma das coisas super interessantes da exposição, tá aqui no Rio. É porque o Darwin esteve aqui e ele realizou uma série de coletas em locais muito conhecidos pela gente. Ele esteve no Corcovado, ele esteve no Pão de Açúcar, visitou a Floresta da Tijuca, foi na Igreja da Penha. Ele fez uma série de pequenas excursões pela cidade do Rio de Janeiro e também fez uma grande excursão até próximo de Macaé,
coletando animais e plantas aqui nessa região. Após 5 anos, a viagem terminou, mas os estudos ainda estavam começando. Em 1858, o trabalho de 27 anos foi publicado. A teoria da evolução baseada na seleção natural mudava o mundo. Os animais passaram a ter um ancestral em comum e só os mais aptos sobreviviam. Estudantes, zoólogos e biólogos têm visitado a exposição. Vale a pena conferir. O Museu Histórico Nacional está aberto de terça a domingo, das 9 às 6 da tarde, e o ingresso custa R$ 15. O Informe Cultural fica por aqui, mas se você quiser assistir essa matéria novamente, basta acessar www.tvalerj.tv. Até a próxima!